Olá, esse é o Falando de Coisas Boas, o nosso devocional que é compartilhado com você para que você seja abençoado e edificado. Essa semana nós estamos falando sobre o tema Vou Me Lembrar. E antes de começar, eu gostaria de pedir que você compartilhe os nossos devocionais nas suas redes sociais para que outras pessoas possam ser edificadas e abençoadas, assim como você está sendo nesses dias. Eu gostaria de falar com vocês um pouquinho hoje sobre as promessas do Senhor para as nossas vidas, né? Vou me lembrar das promessas. Deus, ele é um Deus que cumpre todas as promessas que tem para mim e para você, né? Ele é um Deus que cumpre tudo o que prometeu. Lá em Josué, no capítulo 21, no verso 45, diz: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. E há de se cumprir também as promessas que ele tem para mim e para a sua vida. Deus é um Deus de promessas, né? E ele prometeu para nós uma provisão diária. Deus tem lá em Mateus, no capítulo 6, 31, ele diz sobre isso, que ele tem para mim e para a sua vida provisão para todas as nossas necessidades. Ele nos prometeu também em João, no capítulo 16, no verso 33, ele nos prometeu a paz. Ele nos prometeu também o seu Espírito Santo em Lucas, no capítulo 11, no verso 13. Ele nos prometeu em João 10, 10, uma vida de plenitude, uma vida plena. E existe também uma promessa que nós não podemos nos esquecer e nós precisamos se lembrar todos os dias. A todos que receberam ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, ele prometeu a vida eterna. Ele nos prometeu salvação, 1 João 2,25. Então, gente, que nós possamos nos lembrar todos os dias das promessas que Deus tem para as nossas vidas. Lá em Lucas, no capítulo 24 e no verso 8, tem um texto que diz: então se lembraram das suas palavras. Qual que é o contexto disso? No primeiro dia da semana, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, elas foram ao sepulcro, foram ao túmulo de Jesus levar algumas iguarias, né, que elas haviam preparado, e quando elas chegaram diante do sepulcro, elas viram a pedra removida, e elas olhando lá para dentro, elas não encontraram o corpo de Jesus. E elas ficaram espantadas. A palavra de Deus diz, na Bíblia diz que elas ficaram espantadas com aquela situação, né? E apareceu para elas ali dois homens. A Bíblia diz que apareceu dois homens com vestes resplandecentes, né? E esses homens disseram para elas: ele não está aqui, ele ressuscitou. E elas ficaram perplexas. A palavra de Deus usa essa palavra, perplexas com aquilo. Mas aí esses homens dizem para elas o seguinte: lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Convém que o filho seja entregue, morra, e ao terceiro dia ele ressuscite. Quando os homens falaram isso para elas, elas se lembraram. Aí é onde entra o capítulo 24, verso 8. Então se lembraram das suas palavras. Quando elas se lembraram que já existia isso, já existia uma promessa disso, eu acredito que dentro delas gerou um sentimento de satisfação e de alegria tão grande, a ponto de que elas correram e fossem anunciar o que havia acontecido, né? Então, isso para as nossas vidas nos dias de hoje é muito importante, que nós possamos nos lembrar das coisas que o Senhor nos prometeu todos os dias. Todos os dias. Deus é um Deus que há de cumprir todas as suas promessas para nós. Deus não é homem para que minta, também não é filho do homem para que se arrependa. Em Números 23, 19 diz isso. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não. Deus há de cumprir as suas promessas na minha e na sua vida. Que nesses dias nós possamos trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança. As promessas de Deus para nós é de uma vida de plenitude. E as promessas de Deus, elas são muito maiores e muito mais poderosas do que nós podemos pensar ou imaginar.
Que o seu dia seja abençoado, a sua semana, que a sua casa seja uma bênção, que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa. Creia nisso. Deus abençoe o seu dia.